Votada no limite da validade, a medida provisória que define a reformulação dos ministérios do governo Lula foi aprovada no Senado e agora segue para a sanção presidencial. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a aprovação aqui no Senado da medida provisória da reestruturação dos ministérios não significa uma vitória total do governo, não. Apesar das comemorações dentro do Palácio do Planalto, o recado do Congresso é de que o governo vai precisar aprender a negociar mais. Depois de um clima tenso na votação lá na Câmara, aqui no Senado, a discussão foi bastante rápida e tranquila. O tom do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, também foi muito mais ameno, enquanto Lira afirmou que uma derrota do governo seria única e exclusivamente culpa da articulação política de Lula. Aqui no Senado, antes mesmo da votação, Pacheco afirmou que, apesar das insatisfações, o melhor nesse momento era aprovar logo a reestruturação. Obviamente que pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação dessa de não se aprovar a principal medida provisória do país, não é nem do governo. É a estruturação de ministérios, de instituições, então seria muito bom, muito ruim interromper isso e, por outro lado, muito bom que ela seja aprovada. Então nós não podemos misturar as estações nisso. O relator aqui no Senado foi o líder do governo, Jacques Wagner. Ele admite que foi relator só no papel, que não tinha o que discutir, porque a matéria tinha que ser aprovada da mesma maneira e sem alterações, porque senão teria que voltar para a Câmara. Jacques Wagner, inclusive, se desculpou. A briga é antiga. Os senadores de todos os partidos reclamam que as propostas ficam indefinidamente lá na Câmara e só chegam aqui no finalzinho do prazo. Mesmo assim, Jacques Wagner pediu compreensão, principalmente da oposição. Então eu quero pedir aos colegas, vênia, eu sei que isso nunca agrada aos senhores e senhoras senadores, o fato de recebermos uma matéria com o tempo praticamente esgotado para que pudesse fazer qualquer discussão, ou pior ainda, o aceitar qualquer modificação proposta por algum colega, que aí nos obrigaria a voltar à Câmara e seguramente caducaria todo. Os partidos não alinhados ao governo até que tentaram obstruir a votação, mas não tiveram sucesso. A proposta foi aprovada por 51 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. Apenas o PL, Republicanos e o Novo recomendaram voto não. O PSDB liberou a bancada. Todas as outras lideranças recomendaram voto sim. O próprio presidente do Senado afirmou que seria muito ruim se a medida provisória caducasse, ou seja, perdesse a validade. O senador Eduardo Girão, no entanto, reclamou do posicionamento do governo. Ele falou que está começando novamente aquela velha política do toma lá da cá. Para aprovar a medida provisória, o governo liberou às vésperas aqui da votação 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas. Inclusive, Girão acusou o Supremo Tribunal Federal de ter ajudado o Palácio do Planalto pressionando o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, agora no finalzinho do prazo. Isso não pode ser coincidência. Durante essas negociações, ou seja, o Lira estaria embarreirando o governo Lula e o STF, ao mesmo tempo, vai lá e embarreira o Lira. O que é que está acontecendo nessa nossa nação? O STF agora é a base do governo? Essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo, porque logo depois dessa confusão toda é liberado 1 bi e 700 milhões de reais. E aí passa a MP, que aumenta de 23 para 37 ministérios. Com a aprovação da medida provisória, o governo garante a manutenção dos 37 ministérios e fica mantida essa reorganização definida pela medida provisória. Vale lembrar que a comissão mista retirou poderes do Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Originários, isso também foi mantido. Aqui, no Senado Federal, foi aprovada também a medida provisória que trata do Bolsa Família e aquele projeto que garante pagamento de salários iguais para homens e mulheres. Agora, isso não significa que o Congresso, Câmara e Senado estejam satisfeitos com a articulação
do Palácio do Planalto. Por isso, o recado foi muito claro de que é preciso melhorar essa conversa aqui com os parlamentares. E, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já avisou que se não tiver essa negociação, pautas polêmicas não vão mais entrar na pauta da Câmara. De Brasília, Luciana Verdolim.